A lei física é um corpo de conhecimento que não se fundamenta num senso comum, eu quero dizer, na crendice popular, na sabedoria popular, no achismo, e sim em evidências rigorosamente comprovadas experimentalmente. No início do século XVII, um astrônomo alemão chamado de Johannes Kepler, ele propõe três leis que descreviam o movimento planetário. Essas leis elas ficaram conhecidas como as leis de Kepler. Para a gente entender as leis de Kepler, as leis que regem o movimento dos planetas, tá? A gente tem que lembrar o que vem a ser uma elipse. Imagine aqui uma circunferência. Se eu achatar a circunferência, eu obtenho uma elipse. Essa figura geométrica é uma elipse. Esses dois pontos aqui, ó, da elipse, a gente chama de focos, tá? Na verdade, a circunferência é uma elipse, né? Uma elipse onde o foco, os dois focos coincidem com o centro, né? Então, como é que eu posso construir uma elipse? Ó? Bem, eu posso construir assim como sugere esse GIF animado, ó. Se eu pegar aqui e fixar dois pregos, 1 e 2, tá? Nesse plano, e se eu prender um fio aqui frouxo, tá? Nesses pregos 1 e 2, eu posso formar uma elipse. Imagine que eu estique esse fio com esse lápis. E à medida que eu for movimentando esse lápis, conforme sugere esse GIF animado, né, eu vou formar uma elipse. Isso aqui é uma elipse. Ó. Você perceba que essa distância aqui, ó, essa distância, esse segmento A, mais esse segmento B é o comprimento L desse fio, né? L é igual a mais B. Mas tu percebe que esse segmento aqui, ó, esse segmento mais esse segmento aqui também é o próprio comprimento do fio, né? L também é igual a C mais D, que é exatamente igual a esse segmento que eu vou chamar de E, mais esse segmento que eu vou chamar de F, ó, tá? Então significa dizer, numa elipse, ó, imagine que eu tenha três pontos aqui na elipse, pontos A, B e C, ó. Esse segmento mais esse segmento é exatamente igual a esse segmento mais esse segmento, que é exatamente igual a esse segmento mais esse outro segmento daqui. Um outro detalhe é que esse segmento aqui, ó, que liga esses pontos A e B, é o eixo maior dessa elipse. Vamos dizer que o eixo maior dessa elipse tem um comprimento A. E esse segmento que liga F1 e F2, ou a distância entre F1 e F2, a gente diz que é a distância focal dessa elipse, tá? Então, a extremidade dessa elipse, ou seja, a relação entre a distância focal dessa elipse, tá, e o comprimento do eixo maior, a gente chama de excentricidade da elipse, ó. A excentricidade da elipse é a relação entre a sua distância focal e o seu eixo maior. Bem, o que é que eu preciso que vocês entendam aqui? É que quanto mais alongada a elipse for, maior será a sua excentricidade, tá? E quanto menos alongada ela for, mais próxima, a sua forma se encontra de uma circunferência e menor será a sua excentricidade, tá? Por exemplo, a excentricidade das órbitas dos planetas, né, que são órbitas elípticas, geralmente são muito pequenas. Isso significa dizer que as órbitas dos planetas, elas são quase circunferências, tá? Elas são elípticas, mas elas têm quase a forma de uma circunferência. Vamos falar sobre isso, tá?